O Xperia XA1 Plus foi o último smartphone intermediário lançado pela Sony em 2017 e chegou com uma opção mediana entre o XA1 menor e o XA1 Ultra mais grandalhão, mas ao mesmo tempo também vem com algumas melhorias em comparação com os dois. Uma das mais legais é que o Plus é o primeiro XA1 a vir com leitor de digitais, que fica numa boa posição. Mas a melhor novidade é que a Sony corrigiu o que pra mim era a maior falha dos celulares dela, que era a bateria fraca. Vem comigo que eu vou explicar esses e outros detalhes agora na nossa análise. Começando pelo design, aqui a Sony não surpreendeu ninguém e continuou com o mesmo visual quadradão de todos os seus aparelhos até agora. Ou seja, as bordas acima e abaixo da tela continuam sendo bem grandes e o estilo como um todo é elegante, mas meio antiquado. As dimensões do corpo acompanham a tela, o que significa que o XA1 Plus não é tão grande quanto o Ultra, mas também não é tão pequeno quanto o XA1 comum. O resultado é que o XA1 Plus tem uma pegada boa e não causa dificuldades para usar nem com as duas mãos, nem com uma mão só, pelo menos para mim. Enquanto os dois irmãos mais velhos compensavam as margens grandes acima e abaixo da tela, com bordas laterais bem fininhas, no Plus elas ficaram um pouco mais espessas. Mas aqui eu não achei uma diferença muito grande e a empresa até tem um bom motivo para ter deixado o aparelho assim dessa vez. O espaço extra serviu para a Sony poder colocar o mesmo leitor de digitais dos seus tops de linha no botão Power aqui na lateral, finalmente trazendo a biometria para sua linha intermediária. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Seja como for, por mais que ele não tenha um visual muito moderno, pelo menos a mistura de plástico, metal e vidro com o Gorilla Glass passa uma sensação de durabilidade e deixa o aparelho bem robusto. Mas não é a prova d'água. Assim como o corpo, a tela do XA1 Plus também fica no meio do caminho entre os dois irmãos mais velhos. O painel IPS LCD dele tem 5,5 polegadas e resolução Full HD, o que garante uma densidade de pixels maior do que as do X1 e do X1 Ultra. E o brilho do display é forte, dá para enxergar mesmo sob luz solar. Além disso, o contraste e as cores são bons no melhor nível que dá para esperar de um painel IPS LCD. A experiência de uso é muito boa e eu não tive qualquer incômodo aqui, então você provavelmente só vai notar alguma coisa se você colocar o XA1 Plus lado a lado com o celular que tem a tela AMOLED. Um ponto em que todos os aparelhos da Sony que eu testei até agora pecaram bastante foi na bateria, mas no XA1 Plus parece que a Sony finalmente fez um pouco a lição de casa. Ele chega com 3.430 mAh de capacidade nas reservas de energia, o que teve resultados legais. No nosso teste de estresse, com reprodução de um vídeo no YouTube com o brilho da tela no máximo por 1 hora, o consumo foi o suficiente para permitir que o XA1 Plus aguentasse 7 horas e 41 minutos antes de ficar sem carga. Tá longe de ser um dos melhores resultados que a gente já teve, mas já tá melhor do que os outros celulares da Sony. Durante o uso cotidiano, a bateria maior também significou uma experiência mais tranquila. No tempo que eu passei com o XA1 Plus, eu consegui usar o aparelho um dia inteiro sem passar sufoco, me moderando só um pouquinho e sem abusar do modo estamina. A folga não era grande, mas dava para chegar em casa com energia suficiente usando o celular normalmente. E olha que no meu caso, dizer normalmente quer dizer um uso bem intensivo. Mas antes de sair comemorando, vale fazer uma ressalva no assunto recarga. O Xperia XA1 Plus é compatível com carregamento rápido sim, mas o carregador que vem na caixa é um mais fraquinho. Com ele, levar a bateria de 0 a 100% vai te tomar umas boas 3 horas e 45 minutos, e isso no modo mais rápido de recarga. Mas peraí, como assim modo mais rápido de recarga? Bom, os celulares da Sony vêm com a função de gerenciamento de carga de bateria, que você pode ativar para fazer o celular só terminar a recarga em um horário determinado antes de você tirar ele da tomada. 10 minutos antes do seu despertador tocar, por exemplo. Isso faz com que ele leve bem mais tempo para recarregar totalmente, mas fique menos tempo no 100%, que poderia danificar a bateria e fazer a capacidade total dela diminuir. Em todo caso, se você quiser comprar o carregador rápido original da Sony para não ter que esperar mais de 3 horas, vai ter que desembolsar uma grana extra. Uns R$170, pelo que eu vi em varejistas online. No quesito desempenho, o XA1 Plus não faz feio não. O processador MediaTek Helio P20 e os 4 GB de RAM são mais que o suficiente para rodar tudo que você quiser sem grandes sofrimentos, mesmo considerando games mais exigentes. O armazenamento interno tem 32 GB, o que não é exatamente pouco, mas também não deixa muito espaço para você instalar vários aplicativos pesados. Pelo menos dá para usar um cartão microSD para guardar fotos, vídeos e músicas, então isso ajuda um pouco. Indo para as câmeras, a Sony resolveu apostar aqui exatamente no mesmo conjunto que vem no XA1 menor. Isso significa que na traseira ele vem com um sensor de 23 megapixels da própria empresa e uma lente de abertura 2.0. Aí, as imagens em ambientes bem iluminados têm ótima qualidade praticamente garantida.
As cores saem muito boas, o contraste é ótimo e o resultado agrada bastante de forma geral. De noite, as fotos saem com cores bem legais e tem um bom nível de clareza, mas de vez em quando o foco híbrido dá uma vacilada. Mesmo assim, as imagens saem legais se você tomar cuidado. Na hora dos vídeos, a câmera grava no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo e consegue fazer um bom trabalho em lugares claros, mas surgem alguns ruídos em ambientes com luz um pouco mais fraca. Além disso, as gravações feitas com HDR ligado tendem a dar umas enroscadas, mas é só você desativar essa opção para ficar tudo liso. E pelo menos a função Steadishot da Sony continua fazendo um ótimo trabalho para estabilizar as tremedeiras. Agora, se você achou que a Sony ia ser gente boa e trazer para o X-A1 Plus a mesma câmera frontal melhorada que ela colocou no Ultra, bom, você achou errado. O sensor frontal é o mesmo do X-A1 menor, com 8 megapixels, abertura 2.0 e função HDR. De dia as selfies saem legais, com bons detalhes e cores ressaltadas, e nada de riscos de lens flare por aqui. Já de noite, aí o foco sofre bastante e aparece um monte de ruído. E como não tem nenhum tipo de flash na frente, não tem muito o que fazer nessa situação. No quesito software, a Sony continua com a estratégia de poucas intervenções no visual e nas funcionalidades básicas do Android. Então quem está acostumado com o sistema puro da Google não vai ter dificuldades por aqui. A diferença mais visível é na organização da gaveta de apps, mas você pode mudar para a ordem alfabética ou outros padrões se quiser. Sobre a quantidade de aplicativos que vem instalado de fábrica, ela não é muito grande, mas para um celular de 32 GB poderia ser menor. Mas ok, pelo menos ele tem rádio FM e mais alguns recursos legais do sistema. Outra coisa meio chata é que o X-A1 Plus vem de fábrica com Android na versão Nougat. A atualização para o Oreo está confirmada, mas a Sony já podia ter mandado o sistema atualizado como fez com o XZ1. De extras, vale falar que por mais que o X-A1 Plus tenha espaços grandes acima e abaixo da tela, eles não são aproveitados para muita coisa. Em vez de alto-falantes estéreo ou pelo menos um frontal, a saída de som fica na parte de baixo mesmo, naquela posição que é fácil de cobrir com a mão ao usar o aparelho na horizontal. Pelo menos o volume e a qualidade sonora são legais e não rolaram distorções que eu tenha percebido. Aqui, vale também falar que a Sony inclui sim fones de ouvido na caixa do X-A1 Plus, mas como eles nunca mandam esse acessório junto do aparelho pra gente fazer o teste, eu não tenho como dizer se a qualidade deles é boa ou não. Aí o seu palpite acaba sendo tão bom quanto o meu. Se você já experimentou o fone de ouvido que vem com os novos Xperia, manda sua opinião aí nos comentários para ajudar a galera, que a gente agradece bastante. E para fechar, vale destacar que, diferente dos dois irmãos mais velhos, o X-A1 Plus vem sim com um leitor de digitais integrado no botão de energia na lateral. Para mim, essa é a melhor posição para esse tipo de sensor. Em geral, dá para dizer que a leitura do sensor funciona bem a maior parte do tempo, mas ele não é dos mais rápidos não. Você precisa ativar a tela e deixar o dedo no botão por mais alguns instantes para ele funcionar. Fora isso, ele só não funciona muito bem se você tiver com os dedos sujos ou muito suados. Na loja oficial da Sony, o preço do Xperia X-A1 Plus é de R$ 2.100 no cartão ou R$ 1.900 no boleto. Esse valor é caro se a gente considerar que ele já não é exatamente um lançamento, mas se você pesquisar, dá para encontrar ele por valores a partir de R$ 1.756 em varejistas online. Considerando o pacote, esse é sim um aparelho interessante, com desempenho um pouco acima da média da categoria, câmera traseira ótima, bateria melhorada e finalmente trazendo um leitor de digitais. Mesmo assim, como quase sempre é o caso nos celulares da Sony, o preço cobrado continua acima do esperado. Por menos de R$ 1.750, você consegue comprar aparelhos que têm tecnologias melhores de tela, câmeras frontais superiores e baterias que duram mais, como o Moto Z2 Play e até o Zenfone 4. Aí fica difícil indicar o X-A1 Plus para quem não faz questão de ter um smartphone da marca. E aí, o que você achou do Xperia X-A1 Plus? Manda sua opinião e qualquer dúvida que tiver sobrado aí nos comentários, que eu vou tentar responder assim que puder. Ou então fala comigo no perfil @leobrjor no Instagram ou no Twitter. E se você ficou interessado por algum dos celulares que eu citei aqui, confere os links aí na descrição para encontrar os melhores preços. Aproveita para deixar o seu like para dar uma força pro nosso trabalho, se inscreve no canal e clica no sininho para receber uma notificação primeiro que todo mundo, sempre que tiver mais vídeos por aqui. Aí você vai ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!